Olá, boa noite aí de sexta-feira para você que está aqui para participar de mais um dia, desse nosso quarto dia de live, desse nosso quarto dia de transmissão de conteúdo ao vivo aqui no teu Instagram. Nesta noite de sexta-feira, o que você tem programado aí para fazer nessa sexta-feira? Final de semana chegando, hein? Antes disso, seja lá que você está programado para sair com a patroa, para sair com o maridão aí, para cuidar dos filhos, para tomar uma gelada, para comer uma porção em algum canto, para assistir algum show. Antes disso, temos nós aqui durante alguns minutinhos para conversar sobre aspectos de liderança, gestão de pessoas e construção e gestão de grandes resultados profissionais. Dentro desse projeto aqui que eu tenho o maior carinho de estar fazendo, toda noite estar aqui contribuindo com alguma coisa para você dentro dessas áreas. E você que vai entrando, vai participando aqui com a gente da nossa transmissão. Se eu for falando aqui alguma coisa, que fez sentido para você, alguma coisa que você achou bacana, que de alguma maneira tocou aí em você, curte, coloca aqui clica no coraçãozinho aí, clica no curtir aí do Instagram para eu saber que o conteúdo está sendo útil para você. Compartilha essa live aí para que amigos teus, você acredita que possam se beneficiar desse papo, curtir também esse papo, estejam com a gente nesse projeto e convida, você que está acompanhando, convida teus colegas aí, teus liderados, tua equipe, teus amigos a estarem com a gente todas as noites de terça a domingo, às 21h15 do horário de Brasília, tá? Pessoal, o nosso papo aqui hoje é um papo super especial, dentro da proposta que eu trabalho na minha carreira, dentro da proposta que eu trabalho dentro do Vida em Fluxo. A gente gosta de ir a fundo nas coisas, né? Gosta de ir naquelas camadas mais profundas, que é onde tudo se resolve, na verdade. Então, essa live de hoje preenche isso, que para nós aqui no Vida em Fluxo é super importante. Lembra que eu te falei na primeira, na segunda live, sobre a importância da gente discutir liderança, gestão de pessoas e gestão de resultados muito além daquelas simples dicas de relacionamento, maneiras de dar feedback. Então essa live de hoje, ela é uma live que eu quero que você preste bastante atenção e guarde o que você vai aprender aqui comigo hoje pro teu processo de transformação pessoal e pro teu olhar como líder, pro teu olhar como gestor diante da tua equipe. O que você vai ouvir aqui vai te ajudar a entender um pouco mais como que o buraco é mais embaixo quando a gente fala de liderar de verdade, sabe? De realmente mudar pessoas, alcançar resultados e fazer as pessoas conseguirem o que elas querem para a vida delas. E o tema dessa live aqui nem tudo é só uma questão de querer. Nem tudo nessa vida é simplesmente resolvido querendo. Tenho certeza que você sabe disso. Filmes, cinema, Hollywood, palestras motivacionais de oba-oba, aquela gritaria de palco, seminários de inteligência emocional ali excessivos, né? Pisa no carvão, quebra MDF na cabeça, quebra flecha no pescoço e dá um grito muito louco lá. Nem sempre isso resolve as coisas. E eu vou te falar, na maioria das vezes não resolve as coisas. Pode resolver por uma questão momentânea, temporária, mas se isso não for trabalhado na profundidade que você vai ver aqui no nosso papo hoje, entendendo, e nessa live eu quero que você entenda a ciência por trás dessa história de por que as pessoas não conseguem o que elas querem, né? Por que nem tudo é só uma questão de querer fazer? Pensa você lá na tua equipe. Eu tenho certeza que você tem gente dentro da tua equipe que você já falou trilhões de vezes para mudar um comportamento, para mudar uma atitude, para fazer a coisa de um jeito, para fazer a coisa de outro. Não é por falta de falar que o sujeito não mudou.
E também não é por falta, em alguns momentos, também não é por falta dele de querer. O sujeito chega para você e fala, pô, eu quero fazer desse jeito que você está me falando, eu quero visitar cliente dessa maneira, eu quero ter essa coragem e essa ousadia de fazer uma prospecção ou uma oferta do nosso produto do jeito que você está me falando, mas eu não consigo fazer. E aí, meu amigo, e aí? Porque aí você, como gestor, tá falando pro sujeito pela milionésima vez, vai lá e faz do jeito que eu tô te falando, homem, vai lá e faz desse jeito. E aí o que você recebe é, tá, eu sei, eu só não tô conseguindo. Eu nunca vou esquecer disso, uma primeira vez aí, há uns anos atrás, que eu passei por essa situação. Everson, Fernanda, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Há alguns anos atrás eu passei por essa situação, conduzindo um processo de coaching executivo com um líder. Sabe o que aconteceu? Eu estava ali várias sessões travados, né, no processo, com uma iniciativa que esse executivo precisava tomar, e eu toda semana mexendo com estratégias ali para ele conseguir avançar. Ele não estava fazendo. E no início eu estava pensando, cara, não está fazendo porque estava calhando aí, tá com preguiça, é só falta de disciplina, né? Não está fazendo porque não quer. E aí eu estimulava de novo nas outras sessões a isso. Chegou uma hora que eu falei, pô, você está percebendo que o nosso processo é curto, o nosso processo tem 10 sessões, nós precisamos ser muito direto e assertivo. Você está percebendo que a meta que você quer trabalhar comigo depende muito de você executar essa ação que está pendente há umas 3 semanas? Você está percebendo que isso não vai te ajudar? Você precisa realizar essa ação, você não acha isso? Aí o sujeito virou para mim e falou assim, o olho dele estava em lágrimas. Assim, o olho estava bem molhadinho e eu olhei e falei, pô, tem mais coisa aqui. Né? Não é só uma sacanagem do sujeito que tá preguiçoso. Ninguém tá preguiçoso e fica chorando porque não tá fazendo as coisas. E ele olhou para mim e falou com toda a sinceridade, falou, Vitor, o que eu mais queria é conseguir fazer isso. Assim, o que eu mais queria é conseguir realizar isso. Eu quero isso com tudo, eu quero isso com toda a minha força hoje, e eu sei que se eu não tiver, não só esse trabalho não faz sentido, mas como tudo na minha carreira não vai fazer sentido. Mas eu não consigo fazer. Por favor, me ajuda. E aí? Porque aí o sujeito não é mais uma questão de preguiça ou de disciplina. Então, nem tudo é só uma questão de querer. Como que eu conduzi o trabalho? Com o que eu vou te explicar aqui dentro dessa live. Porque o que acaba acontecendo? Eu quero puxar o teu olhar para alguma lembrança de alguma situação que você tenha vivido dentro da tua carreira como líder, de você ficar repetindo aquele monte de coisa, porque eu escuto muito isso, né? O líder me perguntando, Vitor, mas como é que eu faço o sujeito mudar, entender, porque falar eu já falei. Né? Mas não é questão só de falar, nem tudo é uma questão de falar. E aí, como a gente não sabe por que o outro está resistindo em mudar, a gente costuma dar o nome para isso de coisas que a gente conhece. É preguiça, é falta de vontade, falta de interesse, é indisciplina. O sujeito não muda porque ele não quer, não está fazendo isso porque ele não está dedicado o suficiente. É mais fácil falar essas coisas. Agora, volta o teu olhar para você. Eu tenho certeza que tem um monte de coisa que você precisa mudar no teu comportamento. Eu tenho certeza que tem uma habilidade fundamental de um grande líder que você sabe que está devendo e que precisa evoluir, já tem um tempo. E aí, eu estimulo você a fazer isso. Você sabe que precisa fazer, você já sabe que precisava evoluir naquilo, que precisava honrar aquele compromisso, fazer aquela certificação, tirar aquele prêmio, bater aquela meta, cuidar da tua agenda, melhorar a tua disciplina, acordar mais cedo. Você sabe que precisava fazer isso, mas não está fazendo também. Da mesma forma que o teu liderado às vezes não faz o que ele sabe que precisa. E isso nem sempre é vadiagem, tá? É isso que eu quero que você tenha hoje. Nem sempre é falta de querer. Tem hora que o sujeito quer com toda a vida dele fazer e ele não consegue. E por que ele não consegue? Dentro de nós, assim, no nosso mecanismo natural de funcionamento, nós como pessoas, a gente precisa estar com
com 3 grandes energias dentro de nós fluindo livremente. Para tudo acontecer como tem que acontecer, você, eu, qualquer um de nós aqui, os teus liderados, a tua equipe, teu pai, tua mãe, tua família, teus amigos, todos nós, para que a gente consiga fazer o que precisa ser feito da maneira que precisa ser feito, 3 energias têm que fluir lindamente dentro de nós. A gente precisa que os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas atitudes, elas estejam alinhadas perfeitamente. Elas têm que conversar perfeitamente uma com a outra. É algo assim, eu penso que preciso fazer uma coisa e sei como aquilo é importante para mim. Eu sinto a sensação, a emoção em mim daquela importância, daquela atitude. Há um trabalho emocional que acontece dentro de mim por aquilo que eu quero e eu consigo agir para fazer. Esse é o fluxo perfeito de funcionamento nosso, do ser humano. Nasceu para ser assim, tá? Eu penso que, vamos dar um exemplo aqui, eu penso que ter um corpo legal e uma saúde perfeita é importante para mim. Tomo a iniciativa aqui na minha cabeça, eu sei que isso é importante, o pensamento meu está, a partir de agora eu vou me cuidar para que eu tenha uma vida assim. Eu sinto em emoção essa necessidade e a partir de amanhã não estou mais comendo tanta besteira, estou fazendo atividade física e estou caminhando tranquilamente dentro disso. Eu tenho certeza que a maioria das coisas que você vive e vê não é assim. O sujeito sabe que precisa, isso não é só com o corpo, não, é no teu trabalho. É aquela coisa assim, putz, eu preciso acordar 1 hora mais cedo para ler um livro que eu sei que é importante para melhorar a minha gestão. Aí você não acorda. Aí você pensou, sentiu uma emoção, e essa emoção pode não ter contribuído muito para essa ação, amanhã você continua levantando tarde. Essas 3 energias não estão fluindo dentro de você. E quando não flui, quando uma não conversa perfeitamente com a outra, a energia dentro de você está travada. E essa é a energia que te leva a agir. Se tudo tivesse bonitinho nesse exemplo que eu dei, você saberia assim, putz, é muito importante para mim acordar mais cedo, isso vai me ajudar demais na minha carreira, nos meus negócios, nas minhas metas. Eu sinto que preciso, me sinto estimulado, a emoção de amanhã eu vou fazer isso acontecer. Amanhã você bota o relógio, levanta e vai fazer o que tem que fazer. É assim que funcionaria. Quando não acontece isso, está acontecendo dentro de você e acontece com todos nós, tá, pessoal? Um fenômeno que a gente chama de resistência interna. Há uma resistência interna dentro de nós que funciona como uma parede entre essas energias. E aí a energia dentro de você não flui como deveria. Aí você pensa em fazer uma coisa e sente uma coisa não muito agradável com relação a isso. Aí tem a resistência entre o teu pensamento e as tuas emoções. Ou então você pensa, se estimula, sente a emoção, mas não consegue fazer. Aí tem uma parede trancando. Tem uma resistência entre as tuas emoções e o teu agir. E enquanto essa resistência interna não for liberada, o sujeito não faz o que precisa ser feito. Eu sei que é um assunto meio denso, ele vai até ser tema, pessoal, da Super Live. Eu não sei se você viu lá no meu feed de notícias. A gente está fazendo lives todos os dias, mas uma vez por mês nós vamos ter uma Super Live, que vai ter uma duração maior. Aqui a gente está batendo papo de 10, 15 minutos. Vai ter uma duração maior e dentro dessa proposta a gente vai trazer esses assuntos mais profundos, porque aí dá tempo da gente digerir. Então eu sei que esse é um assunto mais denso, mas eu quero que primeiro aqui você compreenda que nem tudo é só uma questão de simplesmente querer. Então, assim como você, os seus liderados às vezes não mudam de comportamento não é porque não querem, mas existe uma resistência interna neles que, se não for trabalhada, eles não vão conseguir fazer, não vão. Não é simplesmente uma questão de querer. E como a gente não sabe disso, pelo menos até a gente conversar aqui hoje,
Quando você não sabe disso, você chama de preguiça, de indisciplina, de falta de determinação, de falta de foco, seja lá do que você chama. Mas o papo que eu quero ter com você é assim, ó, você não é líder? Então não é simplesmente olhar uma pessoa não conseguir fazer alguma coisa e dizer que ela é indisciplinada ou que não tem jeito. Isso não é papel de líder, isso é papel de chefe. E chefe ruim pra cacete ainda, que faz isso. Então eu quero que você perceba nesse contexto que muitas vezes o que você precisa fazer, não basta só essa conversa linda e maravilhosa de que, olha, se você se determinar, se você quiser de verdade, você vai conseguir. Isso é patota. É lógico que tem muitas pessoas que é só uma preguicite aguda. E se você dá uma apertada, quando tem alguém cobrando, quando tem alguém que tem que dar satisfação, a pessoa vai lá e faz. Mas tem outras que isso não basta, mesmo com toda ajuda e acompanhamento, ela tem uma resistência interna que impede ela de fazer o que precisa ser feito. Como você resolve uma parada dessa? O que é que causa essa resistência? Né? O que causa essa resistência? O que causa essa resistência, pessoal, esse bloqueio entre as energias que levam a gente a fazer o que precisa ser feito, são os nossos medos. Os nossos medos e as experiências traumáticas que você viveu aí ao longo da tua vida, que você pode nem lembrar agora eu falando, mas só de eu falar experiência traumática, alguma coisa pode pintar aí na tua cabeça. Exatamente os medos que você tem, que provavelmente surgiram de experiências traumáticas que você um dia viveu, eles estão ali travando a energia que você precisa para fazer as coisas. Você quer ver um exemplo claro disso, interessante, que acontece no universo executivo, no universo empresarial? Líder geralmente precisa fazer muitas apresentações, precisa fazer reuniões, precisa conduzir comitês, precisa conduzir conferências, né? Precisa estar na frente, precisa estar em cima de um palco lá com 5 mil pessoas, 2 mil pessoas, 1.000 pessoas, às vezes 15, 20, 30 pessoas, mas ele tem que estar na frente, exposto para conduzir ali momentos importantes para a empresa. Você não sabe a dificuldade que muitos executivos têm. Talvez você tenha essa dificuldade de chegar na frente de todo mundo e conduzir um momento. E é assim, você sabe que é importante para você chegar lá, pegar o microfone e tomar conta da reunião, mas a sua mão começa a suar, parece que tem uma bola na sua garganta, parece que vai desmaiar, começa a suar, começa a sentir tremedeira nas pernas, e não consegue se comunicar da maneira que você sabe que precisaria. E aí, é porque você não quer? Tem executivo que nem consegue conduzir a reunião, tá? Sabe que precisaria, mas fica evitando momentos de conduzir reunião, fica evitando combates e conversas duras com pessoas. E evita por quê? Porque dentro dele tem uma resistência interna impedindo ele de fazer exatamente o que ele precisa ser feito. Exatamente o que precisa ser realizado. E de onde vem isso? Por que isso é causa? Por que isso é culpa do medo? Você quer ver um exemplo? Pode acontecer, vamos lá, estamos pensando aqui em uma executiva de 45 anos de idade, com uma carreira brilhante, cheia de prêmios lá na parede, mas ela evita fazer apresentações. Toda vez que tem que fazer, parece que vai morrer para fazer. Quando termina, parece que um caminhão passou em cima. Com palpitação, toda suada, com a tremedeira nas pernas. Isso significa que a energia dela entre pensamento, emoção e atitude não está fluindo bem. Até aqui tudo bem? Já falamos disso, tá? Aí, é para ser livre para ela fazer isso. Aí ela vai, ou ela não consegue fazer, ou vai e parece que é a morte, é o fim para ela. O cérebro dela fala, nunca mais faz isso na vida, que loucura. Por que isso é ocasionado pelo medo? Aí você vai conversar com a pessoa e vai descobrir que lá em 1900 e bolinha, ela quando era ainda uma menina, lá na escola, precisava fazer uma apresentação de teatro com as amiguinhas, vestida de borboletinha lá no teatro municipal da cidade. Todos os pais, aquela coisa maravilhosa assistindo lá, a cidade inteirinha tirando foto, o pai, a mãe orgulhoso da borboletinha que vai dançar. E aí, bem na hora que as crianças estão subindo com a professorinha, essa menina trupicou e meteu o nariz no chão. Aí o teatro inteiro
deu risada da menina e ela nem sabia se levantava, só não caía para baixo do palco porque não tinha buraco para entrar, e aquilo ali foi um trauma na vida dessa menina. Ela levantou ali, ficou toda vergonhosinha, mas não conseguiu cantar uma palavra e ela só queria mesmo enfiar a cara num buraco e nunca mais entrou num teatro na vida dela. Dramático? É, mas eu tenho certeza que você já passou por alguma situação semelhante, parecida, de exposição, de vergonha. Neste momento, o cérebro registra o quê? Você nunca mais vai se apresentar na frente de ninguém. Você nunca mais vai ter essas ideias malucas de ficar falando qualquer coisa na frente das pessoas, porque senão a gente vai meter a cara no chão de novo. Aí passam os anos, e isso não é uma questão trabalhada, às vezes aconteceu e ficou instalada essa memória na cabeça da infeliz. Aí ela agora, como uma executiva de sucesso, toda vez que precisa se apresentar, não é que ela lembra desse episódio, mas esse episódio instalou um medo nela, interno, que faz ela não conseguir fazer o que precisava ser feito. Aí quando chega para ela e fala, olha, você precisa fazer uma reunião importante amanhã com os acionistas da empresa, ela já não consegue nem dormir, tem que se entupir de remédio para conseguir fazer. Por quê? Porque o medo dela tá bloqueando a energia. Aí ela fica com medo de fazer a apresentação e se ferrar como se ferrou quando era menininha e meteu a cara no chão do teatro. Você entendeu como é que o medo é instalado? E às vezes a pessoa nem lembra disso. Ela lembra quando eu estou atendendo executivos com isso, quando ela lembra quando eu estou trabalhando a sessão e a memória traz aquele dia e a pessoa chora, se emociona e a gente faz uma sessão rápida para abrir essa porta, para destravar esse medo e a energia voltar a fluir, entendeu? Então eu quero que você guarde com muito carinho isso que eu estou te falando hoje, para você ter um pouco mais de amor com você e com os seus liderados, porque nem sempre o sujeito não está fazendo uma coisa que você entende que precisava ser feita porque ele não quer. Ele pode só não estar conseguindo. De novo, claro que tem essa envergonhice da preguiça que muita gente tem e não consegue fazer, né? Só por preguiça mesmo, por falta de uma determinação ou de alguém cobrando. Agora, tem muita gente que convive com você e talvez você seja uma dessas pessoas que sabe que precisa fazer algo pela tua vida e pela tua carreira, mas você não consegue, mesmo querendo muito, você não consegue. Você não está conseguindo porque existe dentro de você uma resistência interna provocada por um medo, por um episódio traumático que um dia você viveu, por medo de, e seja medo de comentários, medo de exposição, medo de passar vergonha, medo da opinião dos outros, medo de julgamento, mas enfim, o medo tá aí como uma parede bloqueando as energias que precisam fluir em você, e aí você não consegue fazer. Como é que a gente resolve essa parada? Trabalhando esse medo. Trabalhando esse medo de que maneira? E aí leva isso para dentro dos teus relacionamentos. Eu quero você saindo dessa live com um olhar um pouco mais amoroso para as pessoas que não estão fazendo o que precisa ser feito no teu olhar. Primeiro porque você é exatamente igual. Tem um monte de coisa que você deveria estar fazendo e também não consegue fazer. Isso por si só já deveria fazer você olhar um pouquinho diferente, desligar o botão do julgamento. Agora, tem mais um fato. Eu quero que você olhe com um pouco mais de amor, porque às vezes essa pessoa, ela quer, mas não consegue. Para conseguir, você precisa conversar com ela sobre esse medo. Você precisa racionalizar esse medo. Olha, você se lembra de alguma vez que você viveu algo parecido com essa situação e você não conseguiu fazer? Te aconteceu alguma coisa? O que seu cérebro traz aí? E aí conversa sobre isso. De repente você está conversando com essa moça que meteu a cara lá no palco quando era criança, uma executiva formidável, com muito dinheiro e muito prestígio, mas que lá, sozinha, no quarto dela, sabe que fica se borrando de medo de confrontar outras pessoas ou de fazer apresentações, e precisa se libertar disso para conseguir crescer na carreira. De repente você está conversando com ela, ela fala, teve uma vez, eu não sei porque, as pessoas sempre falam isso, eu não sei nem porque eu estou te falando isso, eu nem lembrava mais disso. Maravilha, aí você chegou onde precisava chegar. Que eu fui fazer uma apresentação de bailarina tal, e tava com as minhas amiguinhas, me lasquei todo, eu me ferrei, meti a cara no chão lá igual uma retardada, e aí, coitada de mim, depois daquele dia lá, minha vida acabou. Bom, a pessoa trouxe o medo. Aí você tem que conversar, racionalizar. Você tá fazendo... Primeiro de tudo, quantos anos você tinha?
Outra coisa, você fica vestida de bailarina hoje por aí para fazer apresentação de teatro? Porra, não, isso faz 400 anos atrás. Então, é o medo que você precisa ter hoje? Tem alguma chance? Qual é a chance, de verdade, qual é a chance de você entrar na reunião para falar com os acionistas, vestida de bailarina, com as amiguinhas e professoras, e tropeçar bem na porta e meter o teu nariz no chão? Qual é a chance disso acontecer, pelo amor de Deus? Quase zero. Só de você fazer esse simples diálogo, a pessoa já vai entendendo que, cara, não é que é verdade? E isso já vai sendo suficiente para você ir trazendo um pouco mais de força interna para ela conseguir agir. Tá bom, pessoal? Gente, gostaram desse tema? O que vocês acharam? Me conta aí nos comentários. Dá o like aqui de curtir, se você achou esse tema relevante. E eu quis trazer ele porque isso influencia sim no papel de um gestor, porque você tem uma equipe que você precisa desenvolver. Você precisa desenvolver, e para desenvolver você precisa ter um olhar mais carinhoso de entender que sim, tem pessoas que precisam de chibata mesmo para ver se o sujeito acorda, um balde de água fria e faz ele funcionar. Mas tem pessoas que não importa o tamanho da pressão, ela tem uma resistência interna dela que precisa ser trabalhada. E sabe o que acontece se uma pessoa com resistência interna, por conta de um medo, de algo que ela sofreu, que ficou registrado dentro dela e está impedindo a energia de fluir livremente, por conta disso, ela não consegue fazer e você ficar forçando, cara, você castiga, você sacrifica essa pessoa por dentro. Porque ela não consegue e você tá lá empurrando, achando que na base da força vai funcionar, tá bom? Quero que você tenha o olhar um pouco mais calibrado para isso hoje e entenda, que é o objetivo dessa live, que nem tudo nessa vida é simplesmente uma questão de querer. Isso é papo de adulto, tá? Isso é conversa de adulto. Essa coisa de, olha, basta você querer e tudo vai ser realizado, isso é coisa de música da Xuxa lá em 1980, entendeu? Não existe isso. Né? Querer não é sempre poder, e com uma conversa madura é isso, a gente tem que saber que nem sempre tudo que você quer você consegue. O que eu quis com essa live é trazer o teu olhar para a sua chance aumenta se você investigar a causa dessa resistência. Por que não faço o que precisa ser feito? Por que meu liderado não faz o que precisa ser feito? Pode ter algo aí relacionado a algum medo que precisa ser racionalizado para que a pessoa possa, a partir daquele momento, se sentir livre e conseguir fazer o que precisava ser feito. Tá bom? É assim que você resolve uma questão dessa de resistência. Racionalizando o medo e você vai ver que a partir daí a pessoa já se sente mais livre e a energia entre o pensamento, as emoções e as atitudes fazem brotar energia para ela conseguir agir. Beleza, pessoal? Nossa, estendi demais aqui, não fiquem bravos comigo, mas esse assunto precisava ser trazido, tratado com bastante carinho, porque eu tenho certeza que você vai lembrar disso em algum ponto da tua caminhada. E esse é o propósito, que é o que eu trago aqui para você possa ouvir e não só se ajudar no teu caminho como gestor, como líder, como pai de família, como um amigo, como filho, como pai, né? Mas que você possa ajudar outras pessoas também a entenderem esses mecanismos que fazem elas travarem e também dar uma mão para elas conseguirem ser 1% melhor do que eram quando antes de conversar com você e saber um pouco disso, tá bom, pessoal? Quero deixar um grande abraço aqui para todos os amigos que estão aqui, Marcelo, Everson, a Cíntia, o Everson, Gabriel, a Mari Rondon, tudo bem? Tiago, a Vivian, querida, Evolução CFC, Rony, Nicandro, ô meu velho, tudo bem contigo? Bom que você tá aqui. Edith, Tia Zezé Oficial, Cris Taylor, tudo bem, Cris? Gilvânia, Rita, Rafael e a Fernanda, obrigado, pessoal, bom demais ter vocês aqui. Amanhã, 21h15 do horário de Brasília, estaremos juntos novamente para mais uma live de liderança, de gestão de pessoas e de grandes resultados profissionais. Convida os teus amigos para estarem aqui conversando sobre esses assuntos, que vem muita coisa boa pela frente aí, tá bom? Um beijo para você, obrigado por estar aqui comigo e amanhã a gente está junto de novo.